boa tarde. Boa tarde, vamos ver aqui se já estamos conectados no nosso grupo do Facebook. Muito bem, conectados. Bem-vindos, boa tarde. E aqui no Insta também, boa tarde, Mariângela, bem-vinda. Muito boa tarde. Vamos aqui começar a nossa vida e negócios mindful. Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre transição de carreira. Psicóloga Maria, bem-vinda, boa tarde. Jaci, boa tarde. Muito bem, muito bem-vindas. E hoje nossa conversa vai abrir aí uma série de lives que eu vou trazer para vocês com algumas pessoas, alguns amigos queridos que também passaram por essa transição de carreira, transição de vida e vão contar pra gente um pouquinho como é que foi, como é que se estruturaram, como é que pensaram, o que faziam, o que estão fazendo hoje. A gente vai fazer aí uma jornada, né, pela vida das pessoas que fizeram a transição e que estão já caminhando na vida que escolheram e que estão construindo e dividir um pouco com a gente essa perspectiva, né, de como começa, por onde começar, quais são os desafios, né? Porque quando a gente olha para as coisas já funcionando, tudo lá bonitinho, né? Mais estruturado, a pessoa se comunicando com clareza, oferecendo serviços com confiança, com clareza, né? A gente acha que foi assim, né? Surgiu do nada, abriu a caixinha ou pegou o caderninho dos sonhos, escreveu lá, né? Eu quero a vida assim. E aí acontece num passo de mágica, né? Então eu quero primeiramente me apresentar, tem gente nova aqui. Melissa, bem-vinda. Maria, bem-vinda, boa tarde. Tô gostando de te ver aqui. Então eu sou a Adriana Cardoso, sou idealizadora aqui da Escritório do Futuro, também sou administradora aqui do grupo do Face, Comunidade de Vida e Negócios Mindful. E a intenção aqui na Escritório do Futuro, e cada detalhe de palavra, né, é importante quando a gente está criando uma vida coerente, congruente, como dizia Rogers, né? Então a intenção da Escritório do Futuro, a minha intenção na Escritório do Futuro é facilitar processos para que você construa uma vida mais saudável, mais inspirada e genuinamente feliz, né? Que a gente possa sair da felicidade hedônica e que a gente possa construir, ancorar a nossa vida na felicidade genuína. E como que eu faço isso? Através do mindfulness, através da psicoterapia e através dos processos de mentoria integrativa de vida e negócios mindful, né? Por quê? Porque foi uma busca minha, uma construção minha, e é o que eu acredito, né? Que é essa busca que a gente está fazendo quando a gente quer uma vida mais autônoma, quando a gente quer estar mais ligado com o nosso propósito de vida, com as nossas verdades. A gente não quer só comida, né? Como aquela música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Então que a gente possa fazer do nosso empreendedorismo esse espaço para que a gente possa criar, né? É algo em que a gente tenha o nosso sustento, a nossa sustentabilidade, onde a gente tenha a diversão e onde a gente possa oferecer o que a gente acredita que a gente tem de melhor para oferecer para o mundo. E aí, como é que tudo começou, né? Porque hoje vocês estão aqui, vendo o Escritório do Futuro, sabe o que eu trabalho, o que eu ofereço, né? Algumas pessoas aqui já tiveram esse contato mais próximo nos serviços, na mentoria, ou na psicoterapia, ou no mindfulness, né? Mas como é que tudo começou, né? De onde tudo veio. Então eu quero primeiramente trazer
essa questão da palavra transição, né? Transição é um processo, não é algo que, né? Às vezes acontecem pequenos saltos quânticos, mas não é um único salto quântico, porque quando a gente fala em transição de carreira, a gente não está falando só do trabalho, né? Uma transição de carreira requer toda uma transição de vida. Então, muitas coisas precisam ser revistas, revisitadas, né? E algumas coisas precisam ser deixadas de lado, né? A gente precisa abrir mão de algumas coisas, a gente precisa reconsiderar, reavaliar muitas coisas, e a gente precisa trabalhar as nossas crenças, nossos hábitos. Então não é só eu escolher aonde eu vou agora, né? Tem todo um processo, tem todo um amadurecimento. Então, que a gente tenha isso na cabeça, né? Então, a psicóloga Maria Bethânia falou, né? Eu estou nesse processo. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar nisso, né? É um processo, né? E esse processo é algo que requer muita paciência, gentileza, acolhimento, aceitação. Vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas nesse sentido de que o que mais atrapalha a gente é justamente a gente olhar lá para o fim, né? Porque a gente quer construir e para os resultados que a gente quer ter. E se a gente fica olhando só para lá, fica mais difícil, a gente se atrapalha, a gente se confunde. Então, que a gente olhe, sim, tem uma perspectiva de futuro, mas que a gente esteja aqui nesse momento, olhando para o processo com presença, com gratidão, com alegria, porque a gente está construindo, né? Então eu fiz aqui uma pequena listinha das coisas que foram meus desafios, né? Quando eu comecei, quando eu decidi que eu queria trabalhar com o que eu queria, né? Então, brevemente contando, eu sou psicóloga, eu me formei em 2002, assim que eu me formei, eu saí da faculdade, já abri meu consultório, então, né, aluguei meu espaço, dividia com uma amiga, mas era algo, né, um espaço pra gente, então era algo bem pesado, assim, no sentido de din-din, né, de custos. E aí quando a gente atende, né, no consultório, não é só o atendimento, né, não é só você abrir o seu consultório e ir lá atender, você faz supervisão, você faz a psicoterapia. A gente normalmente já está nesse processo de psicoterapia, né? Mas aí você vai fazer a supervisão, você tem que fazer. Tem não, né? Não é um tem de obrigação, é um tem de compromisso, né? É um tem de ético. Então você faz supervisão, você faz psicoterapia, você faz seus aprimoramentos, pós-graduação e tudo mais, né? E aí naquela época não deu, não foi possível ter o consultório e viver do consultório. Então eu fui para o mundo corporativo. E eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né? 20 anos de mundo corporativo. E, e aí a minha. Tem vários insights assim, né? Hoje olhando para isso. Então, a minha vida inteira eu brigava com isso, né? Que eu era psicóloga, eu amava a psicologia, eu queria trabalhar com a psicologia, mas eu achava que isso nunca seria possível, né? Querer demais a gente ter o trabalho do sonho, né? Ou você escolhe, ou você ganha dinheiro, ou você tem o trabalho do sonho, né? E aí a gente já vai vendo as crenças que a gente vai construindo na nossa vida. E daí, quando chegou em 2010, mais ou menos, que eu estava bem estressado, viajava pra caramba, trabalhava demais, meu trabalho era muito estressante, muito estressante. Tinha muita deadline, muito problema para resolver, enfim, né? Era muita responsabilidade, como todo trabalho, mas enfim. E daí, olhando para tudo isso e ainda a briga, porque assim, mesmo no mundo corporativo e atuando na área comercial e de marketing, que não tinha teoricamente a ver com a psicologia, mas a minha sala era um verdadeiro consultório, né? Viviam pessoas lá conversando comigo, trocando ideias, pedindo conselhos.
mas enfim, oficialmente não era psicologia, era comercial e era marketing, né? Eu vivia fazendo cursos, então eu estava sempre nos SEDES fazendo alguns cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Eu fiz uma pós de psicopatologia e saúde pública no IPQ da USP, né? E aí ficava uma coisa assim muito incongruente, né? E incoerente. Por quê? Quando eu estava nos cursos lá no SEDES, lá no IPQ, né? Então, um monte de psicólogos falando da clínica, falando da atuação, eu me sentia um peixe fora d'água, né? Por quê? Porque eu não estava atuando no consultório, eu estava no mundo corporativo, assuntos que não tinham nada a ver, e estava lá estudando psicologia. E quando eu estava no corporativo, eu me sentia um peixe fora d'água. Por quê? Lá a gente falava de vender, 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 faca no olho, sangue no olho, né? Sangue no olho, faca na caveira, faturamento, metas, problema para resolver. Tinha uma equipe de quase 50 representantes que eu coordenava, tecido com defeito, nada dos assuntos que me interessavam mais, então era muita briga. E daí quando eu comecei a meditar, que foi em 2010, eu resolvi fazer as pazes com o meu trabalho. Eu falei, não, se é daqui, né, que eu tenho toda a sustentabilidade da minha vida, é onde eu construí, é onde eu consigo pagar os cursos que eu quero fazer, é onde eu consigo pagar se eu quero viajar, a minha roupa, os meus livros, enfim, né, tudo que eu queria vinha daquele trabalho. Eu resolvi fazer as pazes com aquele trabalho, eu resolvi me entregar para aquele trabalho e fui fazer um MBA de negócios, né? E com ênfase em moda e com ênfase em marketing, né? E é muito louco essas coisas, porque tem tudo a ver com mindfulness, né? O paradoxo de mindfulness. E quando eu fiz as pazes com o meu trabalho e fui fazer esse MBA em marketing para me entregar de cabeça para aquilo que eu fazia, né? Eu já era gerente comercial nessa época. Tudo foi ficando muito claro, né? E aí foi ficando muito claro que a psicologia era o meu caminho, que era onde eu queria estar e validando os meus valores, aquilo que eu acreditava para minha vida e me empoderando um pouco mais de que sim, eu poderia construir, né, a vida que eu queria. E aí uma das coisas que eu comecei a pensar é assim, né? Olhando para minha carreira, eu já trabalhei de tudo nessa vida, né? Eu já fiz como é que é a música do Zeca Pagodinho? Eu já fiz quase tudo nessa vida, né? Então, eu já trabalhei na central do BIP, né? Hoje a gente tem aí o WhatsApp, né? Na época era o BIP. A pessoa ligava, deixava uma mensagem, a outra ligava para pegar a mensagem. Então, olha, gente, tô entregando a minha idade, né? Então, já fiz de tudo. Comecei, assim, assistente de vendas, se a gente for falar dessa carreira. Então, assistente de vendas. E eu fechei o meu ciclo dentro do mundo corporativo como gerente comercial, né? E daí eu ficava olhando e falava, poxa vida, mas se eu não gostava, né, teoricamente, do meu trabalho e consegui construir uma carreira tão consolidada, né, e eu era tão elogiada no meu trabalho e tudo mais, tinha tanta confiança das pessoas, né, imagina eu fazendo o que eu gosto, né, como é que não vai ser esse negócio? Então comecei a trazer um pouco dessa curiosidade, né, como é que seria, né, como é que poderia ser? Então, tudo isso para dizer que a minha vida toda foi dentro do corporativo, né? E aí quando eu decido fazer essa transição, depois dessa clareza, e aí eu comecei a meditar, comecei a procurar a psicologia, o que tinha a ver com a meditação, porque isso tinha trazido muitos benefícios para a minha vida. Foi assim que eu encontrei mindfulness, né? Querendo trabalhar com a meditação dentro da psicologia, e como eu comecei a meditar com o Raja Yoga, que é algo mais espiritual, uma filosofia, né? Eu falei, não, mas isso não pode ser o meu trabalho, o que pode ser? Então comecei a pesquisar meditação e psicologia, meditação e psicoterapia, e é assim que eu cheguei no Mindfulness. E daí, dessa clareza que eu não queria mais o mundo corporativo, que eu não queria mais estar lá, porque questionava muito, né?
ia muito de contra os meus valores, o que eu queria fazer. Eu estava questionando muito a questão do meu tempo, né? Viajava demais, então não podia ter um compromisso mais com o estudo, que eu adoro estudar, porque uma semana eu estava, outra não, né? Enfim, entre outras coisas. E daí é o seguinte, né? Aí você decide ir para fazer outra coisa, né? Para ter a sua vida, só que eu não fiz essa transição direta para a psicologia, né? Eu saí do corporativo e daí, como eu já tinha habilidades, né, no texto, conhecia muita gente e estava terminando o MBA em negócios, com ênfase em marketing e tal, eu recebi alguns convites e fui ser representante comercial. Então, é o que eu falo, né? Eu já fiz quase tudo nessa vida. Então, eu assumi esse desafio de ser representante comercial, continuava no texto, continuava na área comercial e tal, mas já tinha um outro enfoque com relação a tempo, com relação à liberdade do que eu ia fazer e tudo mais. Então, eu fui paralelamente com a representação comercial e estudando mais o mindfulness, praticando, porque a minha intenção mesmo era voltar para a psicologia, né? E aí, junto com a representação comercial, eu comecei a fazer consultoria para os clientes, né? Que eram confecções. Então, eu trabalhava com confecções que vendia a sua própria marca, trabalhava com confecções que vendia para C&A, Riachuelo, enfim, os grandes magazines, né? E essa coisa da rede social estava começando. Ainda não era né, esse boom, né, de rede social, de marketing digital, de persona, né? Isso estava começando. Então eu comecei a fazer essa consultoria para os clientes juntamente com a representação comercial. Então ajudava eles a entender o perfil da marca, ajudava eles a entender o perfil do cliente, né? E orientando assim, tanto para o que ele construía, né, na loja, no que ele ia apresentar e tudo mais, como ia também apresentando as tendências para eles e o que tinha mais a ver com a marca que eles estavam construindo, né? Então entrava um pouco de branding, enfim, era bem voltado para o marketing mesmo e bem nesse comecinho de redes sociais e essas coisas todas. Pois bem, mas ainda estava aquele questionamento interno, não quero mais estar nesse meio, não quero mais esse tema, eu quero me entregar completamente para a psicologia, né? E daí, assim que eu fui entendendo um pouco mais sobre negócios, sobre marketing, sobre marca, o que eu queria, modelo de negócios, né? Porque para ter o meu negócio próprio, eu sempre fui CLT, né? Para ter o meu próprio negócio, eu precisava ter algumas habilidades que eu não tinha, né? Porque no mundo corporativo a gente sabe exatamente o que fazer, vamos dizer assim, né? Mais ou menos a gente tem a rota do que a gente precisa fazer. E quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente não sabe exatamente o que fazer. Porque quando a gente está no mundo corporativo, a gente tem uma função. Eu era gerente comercial, eu só cuidava de vender, relacionamento do cliente, gestão dos problemas, né, dos pedidos, carteira de pedido e tudo mais. Mas, assim, quando a gente vem para o nosso negócio, a gente tem que vestir todos os chapéus, né? Chapéu da gestão, chapéu das finanças, chapéu do desenvolvimento de serviços, o chapéu do relacionamento com o cliente, o chapéu de quem realiza o serviço que a gente oferece. Então, bem, né? São várias outras habilidades que a gente tem que desenvolver para lidar com tudo isso, né? Então, antes de chegar no gap, eu quero pontuar assim algumas coisas que realmente foram desafiadoras para mim quando eu saí do corporativo e resolvi ter meu negócio, independente de chegar na psicologia, né, que foi todo esse caminho até chegar hoje aqui. Então,
Lá em 2012, quando eu pedi as minhas contas, eu não tinha ideia do que seria o meu negócio hoje, né? Você falar, em 2020 eu quero que o escritório do futuro esteja trabalhando com... Primeiro que eu não sabia nem que era escritório do futuro, né? Mas eu quero estar trabalhando com mindfulness, com psicoterapia, com mentoria. Não, none, né? Não tinha ideia disso. Então acho que isso para mim foi uma das coisas assim muito desafiadoras, né? Eu não me planejei muito, então eu realmente cheguei no meu limite dentro do corporativo e saí e fui ver o que eu ia fazer, né? Então não recomendo. Essa é a primeira coisa que eu não recomendo. Então que vocês, se você ainda está no corporativo pensando em sair, que você se programe, se planeje, né? E faça as coisas um pouco mais com cautela, né? Mas depois que eu já tava na rua, né? Já tava na rua e tinha que fazer acontecer a coisa, né? Eu tinha alguns desafios. Então, o primeiro era saber o que eu ia fazer. Eu não tinha ideia. Eu sabia que eu queria voltar para a psicologia, mas eu não sabia o que eu ia fazer, né? A segunda coisa era a preocupação com a sustentabilidade. Mas nossa, eu vou começar com consultório até eu ter uma renda, né, que seja equivalente ou que me dê, né, um pouco mais de segurança e tudo mais, vai demorar tempo, será que eu vou conseguir? Aí volta as crenças antigas lá de 2002, né, de que eu não poderia viver da psicologia, né? Outro desafio era achar que eu não ia dar conta, né? Como assim eu vou ter o meu próprio negócio, eu vou fazer a gestão, eu vou comunicar, eu vou, né? Essa questão de marketing e relacionamento com as pessoas, para mim, é muito fácil, porque eu sempre trabalhei com isso, né? Mas, enfim, né? Será que eu vou dar conta? Eu vou ter que estudar bastante, né? Então, depois de tanto tempo longe da psicologia, nossa, como é que eu vou voltar para o consultório, né? Vai ser difícil. Já tem psicólogos de monte aí, 20 anos atuando, eu vou começar agora, do zero, né? Então, todas essas coisas, esses questionamentos, né? E a outra coisa que era muito desafiadora era questionar meus sonhos e meus desejos. Então, como eu estava com duas coisas paralelas, né? Eu estava com a representação comercial, então eu tinha que atender cliente, eu tinha que emitir nota fiscal, eu tinha que, enfim, N coisas, né? Da gestão da própria representação comercial. E daí, quando eu queria parar para, sei lá, coisas que estão no meio do caminho, que a gente precisa fazer. Então, sei lá, construir o site, né? Aí, quando eu queria parar para construir o site sobre mindfulness, nananana, aí eu parava aqui para fazer e ficava aquele questionamento, né? Nossa, mas será que tá certo? Eu tô aqui escrevendo um texto pro blog, enquanto eu deveria estar lá atendendo o cliente, emitindo nota fiscal, né? Então eu acho que é um pouco disso, da gente validar o nosso sonho, validar aquilo que a gente quer de verdade e sim, criar um tempo na sua agenda para fazer isso acontecer. Porque não tem como, não dá para esperar o dia que você vai poder fazer isso. Se você quer que o seu negócio esteja acontecendo daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, seja lá qual for o seu plano, você precisa começar agora, nesse instante. Então você tem que ir lá na sua agenda e separar um momento, que seja meia hora, que seja 1 hora do seu dia, para dar um passinho, né? Uma coisa que você constrói a cada dia já é alguma coisa, né? Outra coisa que era um grande desafio para mim é que, assim, né? Quando eu saí do mundo corporativo, gente, eu parecia uma criança numa loja de doce. Isso com relação ao meu tempo, né? Nossa, eu poder acordar, escolher o que eu vou fazer, né? Nossa, eu poder acordar, escolher e ter inúmeras possibilidades, né? Eu ver os amigos, ver a família, passear no shopping, almoçar num lugar diferente, fazer 2, 3 horas de almoço, ficar a tarde inteira batendo papo com as amigas, né? Então era uma coisa que no começo eu meio que me deslumbrei com o tempo, né? Então eu
Então eu acho que esse é um desafio e um erro que a gente comete. Achar que a gente tem todo o tempo livre para fazer nada, né? E não é bem assim. A gente tem que ter o nosso tempo de planejamento e de execução das coisas para que as coisas se concretizem, para que as coisas aconteçam. Então esse deslumbramento do tempo para mim foi realmente um grande desafio e que, né, Van, aqueles almoços, né? Tatá, cuidado agora. Cuidado com o deslumbramento do tempo, gente, porque o tempo é o nosso maior ativo, né? E quando a gente fica no corporativo, é meio que uma prisão, né? Você tá vendendo o seu tempo, fazendo o que as outras pessoas querem. E quando você vê o tempo livre para você fazer o que você quer, é realmente uma delícia, mas é um grande desafio. Por outro lado, a questão do tempo livre e do escolher o que eu podia fazer, para mim também foi um desafio no sentido negativo. Então, eu já fiz algumas postagens aqui sobre a segunda-feira de bode, né? Porque segunda-feira para mim era péssimo, era o pior dia, era o dia que eu acordava assim muito na deprê, sem saber o que fazer, né? Um monte de ideia na cabeça. Só que a ideia não saía da cabeça, ou às vezes eu parava e escrevia, só que a ideia não saía do papel, né? Aquela procrastinação, não tinha força para fazer as coisas, né? Então, quando eu falo de transição de carreira e eu falo de transição, né, que eu risco carreira e falo transição de vida, é justamente por isso. A gente precisa se acolher nesse momento, entender nossas limitações, né? Acolher a nossa não vontade de fazer as coisas, porque é um momento também de muita limpeza. O mundo corporativo, infelizmente, adoeceu demais, né? Então são cobranças surreais que a gente não dá conta, né? Das outras pessoas, e a gente embarca nisso. A gente vai para casa, leva trabalho, não dorme direito porque é um problema de um cliente que a gente não conseguiu resolver. A culpa é da empresa, do sistema, do processo, mas a gente acha que a incapacidade é nossa, né? Então a gente está muito encruada dessas coisas, assim, né? As relações, nem todas as relações dentro do mundo corporativo é saudável, né? Tem muita coisa que a gente engoliu, tem muita coisa que a gente ouviu e tem muita coisa que a gente fez também e que não foi legal, né? Então eu acho que é um tempo da gente limpar tudo isso e voltar para a nossa essência, porque a gente é mesmo, para a nossa verdade, porque nós somos puro amor e altruísmo, né? E nós somos calmaria, mas a gente precisa se reconectar com isso. Então eu acho que esse tempo, né, é precioso para que a gente limpe essa pressa do mundo e encontre a nossa própria pressa ou a nossa própria lentidão. Então aqui no Escritório do Futuro, quando a gente trabalha as mentorias, isso é uma coisa que eu trabalho muito, muito, muito. Reconheça seu próprio ritmo e valide o seu próprio ritmo. Se você é mais acelerado e é da sua natureza, você se sente melhor, mais energizado, mais produtivo, pilhado, ok, tudo bem. Agora, se você é mais lento, mais desacelerado, você precisa fazer as coisas com calma, ok também, né? Como diz Spinoza, né? O saudável é a justa medida das coisas. Então não seja apressado por causa dos outros, também não seja lento por causa de ninguém. Escolha o seu próprio ritmo, porque é daí que vem a produtividade, é daí que vem a criatividade, é daí que vem o impulsionamento para qualquer coisa que você queira fazer. Então, que você possa reconhecer seu próprio ritmo e fazer as coisas na maneira como você acredita e da maneira como você, no tempo que você acha que é o tempo ideal, o tempo justo, né? Então eu vou dizer aqui, né, algumas coisas que me ajudaram a superar essas coisas. Então, primeira coisa, assim, por isso que a mentoria, na verdade, todos os serviços que eu ofereço aqui são pautados e são baseados pelo Mindfulness, né? E não só no que eu ofereço, mas quando eu estou aqui do lado de cá, ninguém está me vendo e eu estou escrevendo uma postagem, ou quando eu estou desenhando um serviço, ou quando eu crio o processo da venda, quando eu atendo a pessoa lá no WhatsApp que está
interessada no meu serviço, né? Então, mindfulness é a base de tudo, de tudo que eu faço aqui. Por quê? Porque isso me trouxe muita força, muita clareza para construir o que eu queria construir e para continuar construindo o que eu não sei o que vai ser daqui a alguns anos também, né? Então, o Mindfulness me ajudou muito e é por isso que ele está em todos os processos, né? Nas mentorias a gente começa a mentoria com um pequeno check-in, trazendo consciência, trazendo presença, trazendo intenção, porque quando a gente aprende a fazer isso no nosso dia a dia, a gente faz qualquer coisa, a gente supera qualquer desafio, né? E a gente tem mais clareza e mais assertividade nas nossas escolhas. Então, no que o Mindfulness me ajudou para consolidar esse caminho da transição? Primeiro de tudo, me aceitar, né? Me reconhecer, me ver como eu realmente sou e me aceitar, né? Então, sim, nós somos seres em desenvolvimento, em evolução, temos muitos defeitos, né? Mas nós temos também muitas habilidades, muitas qualidades e que a gente deixou ofuscada, principalmente se a gente está no mundo corporativo. Então, é limpar isso, pôr luz na sua capacidade, na sua habilidade, nas coisas que você tem de bom, né? E olhar com gentileza e amor para o que você tem que não é tão bom, que não é tão legal, né? E a partir disso você consegue escolher o que você quer mudar, o que não dá para mudar, mas tudo bem, deixa eu acolher isso aqui nesse momento, né? Outra coisa é o reconhecimento do meu próprio ritmo e do meu próprio jeito. Então, eu era muito criticada no ambiente corporativo porque eu era muito quieta. Então, tá quietinha hoje, o que aconteceu? Tá triste? O que aconteceu? Gente, não aconteceu nada. Tá tudo bem, eu só não gosto de falar pelos cotovelos. Eu não gostava, né, gente? Porque agora, quando eu tô falando algo que faz sentido, eu falo mais do que eu devo. Mas na época era isso, né? Você tá tão quietinha, o que aconteceu? Tá, né? Aconteceu alguma coisa? Você tá triste? Não, não aconteceu nada. Eu simplesmente não gostava de falar tanto, né? Outra coisa que eu era muito questionada, né? Eu era vista como lerda. Porque eu gosto de fazer as coisas devagar, eu gosto de fazer as coisas uma coisa de cada vez, né? Então eu lembro como se fosse hoje um representante, quando veio para minha equipe, ele não queria vir, né? E depois de um tempo ele me falou isso, ele falou, olha, eu não queria ir para sua equipe porque eu achava você muito devagar, né? Muito fala baixinho, não sei o quê, nananã. Mas foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, porque você é muito objetiva, você é muito direta, você resolve, você dá o retorno, não sei o que, não sei o que lá. Então, é isso, né? Os rótulos, né? E os estigmas que as pessoas colocam em quem é um pouco mais desacelerado, em quem fala menos, né? E que não necessariamente falar muito e ser muito agitado tem a ver com produtividade e nem com clareza e nem com assertividade, né? Outra coisa que era muito questionada, né, era sobre um pouco da manipulação das coisas, né? Então, para mim era muito claro, eu tenho um papel aqui, eu cumpro o meu papel, você tem um papel aí, você cumpre o seu papel, né? E no mundo corporativo tinha meio aquela coisa de, não, fala com jeitinho, pede pro fulano. Aí tinha outra pessoa que falava, não, você tem que dar uns gritos, porque senão as coisas não acontecem, né? Então era algo que trazia muito conflito para mim. Então, principalmente quando eu era representante e estava na rua, né? Porque as outras representantes falavam para mim, não, mas você é muito calma, meu, você tem que chegar lá e dar um show, você tem que chegar lá e gritar, senão as coisas não acontecem. E eu não fazia isso porque para mim não fazia sentido. A pessoa tem o papel dela, eu tenho o meu, né? Então, enfim, algumas coisas que me fazia mal, né? E que quando eu comecei a olhar para mim com mais verdade, mais acolhimento, eu vi que não tinha nada de errado comigo. Eu só era desse jeito e funcionou super bem no meu negócio e funciona
super bem, né? Então tem também uma frase do Einstein que ele fala, né? Um peixe é considerado um tolo tentando subir em uma árvore. Não é, né? Não é da natureza do peixe subir na árvore. Então, qual é a sua natureza? O que você faz bem e como você faz? Como é que você pode dar luz, potencializar as suas qualidades, aquilo que você tem de melhor, né? E trazer isso para o seu negócio, para a sua maneira de empreender, né? Nossa, deixa eu correr aqui um pouquinho, senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu anotei aqui que eu gostaria de falar para vocês, né? Então, confiar na minha verdade, independente do que as outras pessoas diziam, né? E eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu fiz algumas mentorias e eu falava que eu queria o meu modelo de negócio, eu colocava o Mindfulness e mentoria junto, eu fui muito questionada e muitas pessoas falavam, não, você tem que separar, você tem que criar coisas separadas. Tanto que eu criei, né, a Vivendo o Momento Presente, a Escritório do Futuro, era separada e hoje já é tudo junto, porque a minha visão é assim, eu não vejo o Mindfulness separado de nada na minha vida, né, ele está muito presente e aí, quando eu comecei a validar isso que eu acreditava, foi quando eu comecei a ganhar força no que eu estava falando. E comecei a ver que isso fazia sentido para outras pessoas também, não só para mim, né? E por isso que os clientes vieram, e por isso que a Escritório do Futuro cresce, né? E aí depois, Eliseu, bom te ver. Olha, eu tô falando de representantes, gente. E quando a gente é verdadeiro, né, naquilo que a gente faz, a gente constrói relações, né, verdadeiras. O Eliseu era um representante da minha equipe lá, 90 e tantos, né? Hoje eu tô só entregando a idade, né? Bom te ver aqui, muito bom. E a gente segue, né, para onde a gente for, as amizades caminham. Então, muito bom ver vocês aqui. Tem muita gente do texto aqui, né? A Tatá, a Vanessa, né? Muito bom. Então, para eu não me perder aqui e concluir, porque eu quero deixar algumas coisas para vocês, né? De quem está fazendo aí a transição, né? De validar aquilo que você acredita. E é assim também que eu estou construindo, validando e fortalecendo o Marketing Mindful, né? Porque nos cursos que eu fiz, a Maria está dizendo que vai precisar sair, mas está gravado e tem o nosso grupo lá do Facebook também que tem, vai ficar lá integral, tá bom? Quando você quiser ver. O grupo chama Comunidade de Vida e Negócios Mindful. Na questão do marketing, então, né, quando eu comecei a fazer marketing digital e tal, para consolidar a minha presença digital, então tem muita coisa no marketing digital que eu chamo de marketing velho e que está com os dias contados, eu creio, né, que vai muito contra os meus valores e eu não queria fazer. Então, como é que eu, com os conhecimentos que eu tenho das estratégias de mindfulness e de negócio, estratégias de marketing e de negócios, né? Mais ancorada no que eu acredito, que é o mindfulness, educação e valores, teoria U, posso fazer o meu marketing se fortalecer. Então é daí que nasce a metodologia do marketing mindful. Então, e isso só é possível porque eu acredito veemente nisso que eu tô falando. Se eu duvidasse, né, falasse não, mas será, tal, não ia acontecer nada, né? Não ia ficar só no campo das ideias. Então acredite nas suas ideias, valide os seus valores, coloque isso em prática, né? E isso faz a gente sair da procrastinação. Por quê? Se você fica questionando aquilo que você acredita, se você fica questionando os seus valores, você nunca vai colocar a sua ideia em prática, porque você vai sempre ficar questionando se ela realmente é válida, se ela realmente vai acontecer. E para você fazer outra coisa que não é o que você acredita, você também não vai ter motivação e inspiração para fazer. E aí você fica nessa, né, fica amarrado, né? Não vou fazer o que eu quero porque eu não tenho certeza se é isso. Mas também não vou fazer isso porque eu não acredito, não me faz bem. Então, se liberta, né? Tira as amarras aí e acredita no que você tá pensando, na sua ideia, né? E outra coisa que é super importante que eu fiz e que eu acho que é crucial a partir do momento que você se aceita como você é, acolhe os seus limites como você acolhe
é a sua verdade, o seu limite, né? Você tem clareza para reconhecer os seus gaps. E é a partir daí que você pode se preparar. Então, eu vi, por exemplo, que o meu gap estava em empreendedorismo, em finanças, em gestão de negócio, planejamento estratégico. Então, eu fui estudar tudo isso, estudar empreendedorismo, marketing digital. Só que essa coisa muito empreendedor, né, pragmático, planilha de Excel, para mim não funciona. Então eu fui estudar teoria U, eu fui estudar Dragon Dream, eu fui estudar outras metodologias de empreendedorismo que traz o coração, que traz a intuição, né, e que tem tudo a ver com o mindfulness também. Então a gente precisa estudar para poder se preparar para dar conta desses gaps, né, que a gente tem. Porque é essa sensação, né? Ah, mas eu não tô pronta ainda. Ah, mas eu não consigo ainda. Ah, mas eu ainda tenho muita coisa para aprender. É eterna, gente. Eu tô há 5 anos empreendendo e hoje eu tenho essa sensação o tempo todo. Eu preciso aprender, eu preciso melhorar, eu preciso aprimorar, preciso melhorar meus serviços. E graças a Deus a gente tem esse pensamento, né? Porque isso vai aprimorando o que a gente oferece e vai fazendo com que o nosso negócio cresça. Então, hoje eu faço parte de comunidade de estrategistas digitais, eu faço parte de mentoria de negócios digitais, porque o meu negócio eu quero que esteja completamente online, né? E agora, então, mais validado ainda esse meu desejo. Então, a gente precisa estar em constante aprendizado para dar conta dos gaps que a gente tem, mas a gente precisa olhar e honrar tudo que a gente já aprendeu e já pode colocar em prática, né? Então eu brinco na mentoria, né? Mola no pescoço, gente, mola no pescoço. Olha para frente, perspectiva de futuro, olhar futuro, mas olha para trás. Tudo que você já estudou, todas as habilidades que você já tem, todas as possibilidades que você já tem de oferecer algo para o mundo, né? E aí, e não ter medo de experimentar, né? Porque a gente fica achando que uma ideia tem que estar muito aprimorada, muito redondinha para a gente colocar em prática. E isso é o pior erro que a gente comete. E o design thinking, ele traz muita clareza para a gente disso, né? Dessa nossa agilidade de criar e de prototipar, ou seja, colocar no mundo e ver se realmente funciona. Então, eu vim de um monte de gente falando para mim que mindfulness na mentoria não ia fazer confusão na cabeça das pessoas, que não ia funcionar e nananã. Então, quando eu comecei a oferecer a mentoria e meditação estava dentro, mindfulness estava dentro, falar de autocompaixão, acolher as limitações, trabalhar crenças a partir desse olhar mais gentil e acolhedor de mindfulness, trazer o processo de planejamento estratégico e de marketing, né, dentro desse olhar e dessa forma de atuar mais mindful, né, era uma hipótese, porque funcionou para mim, né, funcionava e fazia sentido para mim. Se ia fazer para outras pessoas, era uma hipótese. Então, eu criei lá a primeira metodologia e fui entregando, oferecendo e sentindo os resultados das pessoas, e aí aquilo foi validando o meu trabalho, porque falo, poxa vida, faz sentido para outras pessoas também, né? E é incrível quando a pessoa vem para a mentoria, na primeira semana ela já tem muita clareza, já começa a mudar, já começa a colocar as ideias em prática, já começa a ir para o campo de ação, né? Então essas crenças todas de questionamento, o que eu vou postar, eu não sei o que falar, mas será que eu vou falar alguma coisa errada, será que eu vou falar alguma besteira? Esse não saber vem do você não ter clareza sobre você e sobre o seu negócio. Quando você tiver clareza sobre você, sua mensagem, o seu negócio, nada disso vai te segurar mais, né? Então é da gente construindo essa nossa força em movimento. Eu não vou ficar aqui esperando eu ter mais habilidade em negócios digitais para ir transformando o meu negócio 100% digital. Eu tô estudando, mas eu tô fazendo, eu tô caminhando, né? Então é sempre esse convite para ação, né? E pra gente encerrar, porque o Instagram vai derrubar a gente aqui, né? E eu já tô há muito tempo falando.
Olha só, gente, as pessoas, os especialistas falam, live, gente, é no máximo meia hora, porque o povo não fica. Então, isso é uma regra que eu já tô quebrando aqui, olha, a gente já tá quase uma hora falando, então vamos lá, né? Eu quero deixar algumas coisas para vocês pensarem, né? E isso faz parte da característica do meu trabalho e da minha presença digital, né? Vocês não vêm aqui 5 dicas como fazer um vídeo, 5 dicas para o seu Instagram bombar. Não, porque não é essa a minha proposta de trabalho, né? Não é esse o meu olhar, não é esse o olhar que eu tenho sobre a ajuda e a facilitação que eu posso proporcionar. Por quê? Se você vem para esse olhar interno de clareza e de desatar os nós que estão aqui dentro, né? Dica para você fazer a parte prática você tem de monte aí na internet. Então não é isso que eu cuido. Eu cuido de tirar o bloqueio do seu caminho, a pedra do caminho. Eu cuido de desatar o novelo para você ir lá no tutorial e aprender a fazer, tá? Então eu cuido de quebrar as crenças limitantes para você ir para a ação. Porque quando você sair desse campo do bloqueio e for para a ação, tutorial de como fazer tem um monte na internet, né? Então meu convite é essa coisa bem interna de desbloqueio, de desatar o novelo, né? De pegar o fio da meada, tá? Então, a primeira pergunta é: onde você está e para onde você quer ir, né? E quando você escrever esse para onde eu quero ir, o convite é para você abrir mão, mente de principiante, aberto, claro. Qual é a vida ideal que você quer ter? Qual é o dia do sonho que você quer ter? Como você quer passar o seu dia, da hora que você levanta à hora que você vai dormir? Escreva isso, né? Sem os se e sem os mais, né? Porque quando a gente escreve uma frase, inclusive, isso é ótimo para descobrir as crenças. Eu quero ter um negócio online, mas tananã, tananã, nananã. É aquilo que você tem que trabalhar. É essa crença que você tem que dissolver, né? Então, que você escreva onde eu estou agora, para onde eu quero ir. O que você faria se dinheiro não fosse o norteador, se dinheiro não fosse o problema, e na verdade o dinheiro é a solução, né? Mas se dinheiro não fosse a questão que você precisa olhar, o que você faria, tá? E qual é o seu dia ideal? Escuta o seu coração, tá? Essa é, eu acho que a chave do empreendedorismo mindful é você desenvolver essa capacidade de se conectar com as inteligências do coração. Por quê? Quando você vai fazer, e é para tudo, gente, eu uso isso para tudo, para parceria, para um novo serviço, para cliente, para o que eu vou postar aqui para vocês, para a live que eu vou fazer. Se eu sentir um gruvinho no coração, aí não faço, eu repenso, né? Eu deixo um pouco mais para frente porque tem alguma coisa que precisa ver. Agora, se eu penso naquilo, me contenta, me alegra, me dá força, me inspira, já me vejo lá fazendo, aí se joga porque é aí que tá o negócio que você precisa construir, né? Então, escute seu coração, acolha os seus limites. Tem coisa que a gente pode fazer agora, tem coisa que a gente ainda não pode fazer e tudo bem. Isso não quer dizer tudo bem, não precisa fazer isso. Isso quer dizer, nesse momento não dá para fazer isso, né? Daqui a pouco eu olho para você, né? E olhar mesmo, né? Porque é assim que a gente cresce e desenvolve. Comece a planejar, né? Então, sair do campo das ideias, porque tudo que a gente tira da cabeça e coloca no papel, a gente se apodera, né? Você toma posse, faz mais sentido, desde a sua agenda até a coisa que você vai construir. Então, planeje o que você quer, faça um planejamento estratégico, né? Sabe aquela planilha 5W2Hs que a gente coloca lá? O que a gente precisa fazer?
quem vai fazer, por que a gente vai fazer e a data limite. Então, preencha essa planilha e coloque em prática, né? Porque uma coisa, né, que eu vejo muito é a pessoa ela tem esse processo, ela coloca a ideia no papel, ela faz um planejamento, aí ela faz uma coisinha aqui, daqui uma semana ela faz outra. Não, gente, é todo dia uma pequena ação, né? O Eliseu está dizendo que está mudando a linha de agir, de pensar, de ansiedade. Estou melhor apesar de ainda estar no mundo corporativo. E é isso também, talvez assim, só da gente se perceber, se acolher, validar os nossos valores, as nossas verdades, estar no ambiente que a gente está fica mais saudável, né? Então, talvez você seja um líder de transformação aí nesse ambiente em que você está, né? Então a gente precisa colocar em prática o que a gente está planejando, né? Honre o seu tempo. Cada minuto do seu dia é valioso. Se você parou 1 hora, 2 horas para fazer um planejamento, honre esse tempo colocando o seu plano em prática, né? E é isso que eu estava falando aqui para a gente encerrar, né? Um passinho de cada vez. Né? Não fique se comparando, não fique pensando, mas eu vou demorar muito, mas até chegar lá, mas eu nem sei o que eu vou fazer, né? O que a gente vai construir, de verdade a gente nem sabe, por mais que a gente planeje nos mínimos detalhes, daqui a um tempo você vai ver, você vai olhar, você vai falar, nossa, nem imaginava que ia chegar nesse ponto, nem imaginava que eu ia estar fazendo isso, né? Então, se permita colocar em prática e todo dia faça algo, né? Nem que seja criar uma conta no Facebook da sua empresa, do seu negócio, criar uma página, uma conta no Instagram, ou escrever lá um texto, uma postagem, ainda que você não publique, mas é uma ação, né? Se você está muito no comecinho, então às vezes você fica se perguntando ainda, né? O que eu escrevo, o que eu vou fazer, com quem que eu vou falar. Então responda essas perguntas, né? A pergunta que vem na cabeça, coloca no papel e vai respondendo. Não tem resposta certa, tem o que você está sentindo nesse momento. E a partir do momento que você se colocar em contato com isso, você vai limpando os excessos, você vai aprimorando o seu olhar, você vai se conectando cada vez mais com essa verdade e tornando ela mais concreta, mais possível, né? A Virgínia tá falando uma coisa por vez, tudo bem, contanto que esteja caminhando, alinhando com os seus talentos e a sua meta. Exatamente, né? Então é sempre esse olhar, onde eu quero chegar, né? Não tem aquela frase da Alice, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então que você possa escrever hoje, né? Já que a gente está falando uma coisa por vez, escreva hoje qual é o seu dia ideal. Talvez você não tenha ideia ainda do seu negócio, do seu empreender, do seu modelo de negócio, modelo de monetização. Mas qual seria o seu dia ideal? É a partir disso que você vai construir as outras coisas, né? Então, tem uma frase, né? Um longo, acho que é total, não sei dizer agora, mas a Virgínia falando isso me veio essa frase, né? Um longo caminho se faz com um passo de cada vez. Então, onde você quer chegar? Que hoje você possa dar o primeiro passo em sentido à sua transição, à sua passagem, né, de carreira e de vida. Então, ficamos aqui, né, que o Instagram vai derrubar a gente já, né? Quero agradecer aqui a companhia de vocês. Virgínia, te mandei uma mensagem, olha lá depois. Um convite. O Oscar, bem-vindo, chegou agora, mas a gente está aqui com a gravação da transição de carreira. Quero agradecer a todas as psis que estiveram aqui e que vocês se sintam inspiradas e motivadas aí a fortalecer a atuação de vocês. Mais do que nunca, a nossa atuação é essencial, né? Tanto no sentido de saúde mental, quanto no sentido de desenvolvimento humano. Tem muitas pessoas que estão revendo, né, os seus empregos, seus trabalhos, suas profissões. Então, acho que a gente pode ajudar nesse processo, facilitar esse processo de reencontro, né,
com cada um com a sua própria verdade. Então, gratidão a todos vocês, Marina, Gisele, que estão aqui no grupo do Face, quem vai assistir depois a gravação. Então, aqui no Facebook a gente tem a vantagem tanto do tempo, né, quanto dos comentários depois. Então, se vocês quiserem deixar aqui um comentário, uma pergunta, respondo depois para vocês. Quem tá aqui no Insta, quiser participar lá da nossa comunidade de vida e negócios Mindful no Facebook, a gente gera lá alguns conteúdos diferenciados que não é possível aqui dentro do Insta, da configuração do Insta, e assim vamos seguindo, construindo vida e negócios Mindful. Já também adiantando o convite da nossa mentoria Confluência, onde a gente trabalha todos esses aspectos aqui e um pouco mais, né, do que a gente falou, que vai começar dia 6 de julho, a nossa próxima turma. Estamos aí com uma turma caminhando, né, Neuza? A Lúcia também já vi aqui em cima. As meninas estão nessa caminhada aí de redescobrimento e de construção. E eu deixo aqui o convite para quem tiver curiosidade de conhecer a nossa próxima turma, já está com inscrições abertas lá no nosso site Mentoria Confluência. Gratidão a todos, um beijo, uma ótima semana e vamos juntos fazendo uma vida e um negócio mais significativo, verdadeiro, cheio de saúde e inspiração para a gente e para todas as pessoas que chegarem até nós através do nosso trabalho, né? Gratidão. Beijo a todos. Uma ótima semana. Tchau, tchau.